Fala pessoal, sejam bem-vindos então à nossa segunda aula. Hoje a gente vai conhecer e vai aprender um pouquinho mais, vai entender a bagunça que a Microsoft fez lá no início, quando eles começaram a desenvolver o .NET, que tinha uma vertente gigante de nomes, né? Nós vamos entender aqui a grande diferença de cada um. Vamos lá, a origem da bagunça, né? A Microsoft, ela criou um pesadelo de marketing lá no passado. Durante alguns anos, né, ela inventou algumas variações da plataforma com nomes bem parecidos, para tentar resolver alguns problemas diferentes. Nós tínhamos o .NET, que foi feito originalmente para desktop, o Compact Framework, que era para celular velho, né? E tinha o Silverlight, né? O Microsoft aqui, só colocar aqui para a gente deixar escrito, a gente tinha o Compact Framework, o Microsoft Silverlight, que isso era para celular, o Silverlight ele era para web, esse cara aqui ele era para celular, beleza? E nós tínhamos também o Mono. Esse cara aqui ele rodava externamente, né? Aí quem chegava e olhava para aquilo ali não entendia nada, né? Porque era um monte de nomenclatura, era um monte de framework, que era uma loucura, era realmente uma bagunça, né? Então a empresa ela percebeu que aí precisava limpar a casa, né? Fazer uma faxina para não perder espaço no mercado. Então o que foi feito, né? Esse cara aqui é o dinossauro da nossa história. Ele foi lançado lá em 2002, né? E ele tinha uma premissa cravada, ou seja, ele rodava somente em Windows, tá? Esse cara aqui, ele rodava só em ambientes exclusivos Microsoft. Então, esse cara aqui, ele tinha um grande problema. Ele era um bloco monólito gigantesco, ele era pesadíssimo. Então, se a gente precisasse usar um pedaço minúsculo do framework, o Windows ele tinha que carregar todo o pacote inteiro na memória. E por isso ele era tão pesado e difícil de utilizar, né? Então, além disso, né, a gente tinha o quê? Uma prisão. Nós tínhamos uma prisão que era o sistema operacional, o Windows. Ele era um framework totalmente amarrado ao sistema operacional. Ele, tudo bem, ele conversava direto com o registro do Windows de componentes exclusivos da Microsoft, mas isso fazia com que ele fosse restrito somente ao sistema, ou seja, se eu rodasse ele no Linux, ele não ia funcionar, porque eu teria que reescrever todo o core do framework para que ele funcionasse, porque ele não, como ele não é Windows, ele não tem um registro, né? Ele não tem esse banco de dados do registro, eu não consigo rodar ele no Linux, não conseguia, né? Então, quais são, onde é que, por exemplo, a gente tem esse cara aqui ainda rodando? Bancos, sistemas de governos e softwares empresariais de 10 anos atrás, né? E o que acontece? A Microsoft ela descontinuou o suporte, ela não dá mais manutenção, ela não cria mais novidades, features novas. E o software ele basicamente vai recebendo o quê? Correções de segurança. Então esse cara aqui, ó, a gente tem que descartar de usar ele em projetos novos, tá? Porque ele já está descontinuado pela Microsoft, ele não é mais utilizado. Agora tem a virada de chave, que é o .NET Core. Lá em 2016, a Microsoft viu que o mundo todo praticamente já estava migrando para a nuvem, né? E a nuvem roda basicamente no que? Em Linux, né? Nós temos aí quase todo o ambiente cloud, ele roda em Linux, ou seja, o processamento ele é melhor, o custo é menor, né? E dentre outras questões envolvendo segurança, também outros detalhes. Bom, aí a Microsoft ela viu que o .NET Framework ele antigo, né, ele não servia mais. Então eles descartaram a base desse cara e construíram o .NET Core do zero praticamente. Ou seja, um dos três pontos aí principais é a liberdade. Ele foi desenhado, né, desde o primeiro dia para rodar em qualquer lugar, seja Windows, Mac ou Linux. O código que a gente compila em um ambiente só ele funciona nos outros dois. Por exemplo, compilei no Linux.
ele funciona no Windows e ele funciona no Mac, e assim vice-versa. A gente tem a modularização e a praticidade, ou seja, em vez de a gente instalar todo um monstro no nosso computador, um software pesadíssimo, a gente baixa apenas os pacotes que a gente vai usar. Ou seja, um pacote de banco de dados, um pacote de API, um pacote de questões de interface. E aí isso aí deixou a inicialização do sistema muito mais rápida, né? Tanto o sistema operacional quanto o próprio framework. E o terceiro ponto é o código aberto. A Microsoft abriu o código do .NET Core para a comunidade, ou seja, para o público. A comunidade toda de desenvolvedores começaram a ajudar a melhorar a velocidade, melhorar a segurança. Como tem uma galera toda em cima de peso, testando e fazendo todos os processos e usando no dia a dia, e como o software é público, tu pode ir lá e dar a tua contribuição, né? Desde com bug, tu vai lá e abre uma issue no GitHub, enfim, tudo tu consegue auxiliar. E por fim a gente tem o .NET, que eu chamo de .NET unificado, por exemplo. Porque o que aconteceu? Chegou num momento em que a Microsoft, ela quer manter o nome, o Core e o Framework juntos. E aí continuava confundindo algumas empresas, porque a galera que estava começando a programar, ou ela ia para o .NET Core ou ela ia para o Framework, né? E aí lá na versão 5, a Microsoft disse chega, e deu um basta. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um corte no nome, eles limparam a nomenclatura. Não tem mais o Core e também não tem mais o Framework. Agora a gente chama só de .NET, seguido do número da versão. .NET 8, .NET 6, .NET 9, .NET 10 e assim por diante. Ou seja, a plataforma ela ficou única. Eles pegaram a base rápida e moderna do .core, né, e trouxeram as ferramentas úteis que a gente tinha deixado para trás no sistema antigo. Ou seja, hoje em dia a gente instala um único SDK e consegue criar um aplicativo de celular, um sistema web, uma inteligência artificial, um jogo e muito mais. Tanto que se nós formos no site aqui do .NET, hoje a gente tem runtime, tem o ASP.NET Core, tem runtime de execução de desktop, né? Tem a questão do C# também, tem tudo incluso dentro de um único SDK. Então ficou muito mais fácil da gente instalar. Então, o que acontece, né? Se hoje a gente for abrir uma ferramenta de codificação para construir um sistema do zero, a gente vai escolher uma versão atual e não tem mais essa discussão. Ah, será que eu vou usar o .NET Core, vou usar o Framework? Não, hoje em dia tu vai usar o .NET e ponto final. Não tem mais essa questão de nomenclatura, essa confusão, essa loucura. Então é isso, pessoal. Eu espero que tu tenha entendido melhor o que foi a origem dessa bagunça, essa loucura que a Microsoft fez lá em meados de 2002 e que a gente veio ali para 2016, né, melhorando cada vez mais e depois de um certo tempo a gente unificou tudo. Beleza? Então é isso aí. Te espero ver na nossa próxima aula para a gente continuar evoluindo e entendendo cada vez mais aí os conceitos de .NET e C#.